Na periferia das cidades, no interior, nas capitais ou no meio da floresta, o Brasil abriga mais de 3.000 museus. Guiar você por essa rota do conhecimento é minha missão. Para quem não sabe, eu sou uma curiosa câmera de TV. Pé na estrada! Hoje vamos conhecer a Casa dos Povos da Floresta, que fica no Acre, Rio Branco, Parque da Maternidade, Centro. Inaugurado em 2003, o prédio é inspirado numa maloca indígena e guarda a história e a cultura de ribeirinhos, seringueiros e índios da região. Rio Branco fica às margens do Rio Acre, que nasce no Peru. O desenvolvimento da cidade ocorreu durante o ciclo da borracha no começo do século XX, que atraiu para cá nordestinos e imigrantes como turcos, portugueses e libaneses. Nesta época, houve uma miscigenação da população local, que era composta por indígenas e ribeirinhos. Essa mistura de povos formou o que chamamos de identidade acreana. Olá, bem-vindos à Casa dos Povos da Floresta. Esse espaço de memória é destinado a retratar e difundir as culturas das populações tradicionais da Amazônia. É um espaço onde vocês vão poder conhecer as crenças, as lendas, os mitos, as tradições, os costumes, e toda a prática cotidiana das populações indígenas, ribeirinhas e seringueiras. Por favor, vamos entrar. Foi criada para ser a Casa dos Povos da Floresta. Então, procuramos, no projeto, na concepção do projeto arquitetônico, trazer um grande salão. Normalmente, os índios gostam de dançar e em volta temos alguns espaços que serviram para colocar seus artefatos, a biblioteca, entidades aqui, o Mapinguari, a Mãe da Mata, o Boto, que são realmente coisas muito nossas. A região amazônica tende a ser bem quente, mas aqui dentro o ambiente é fresco por causa da madeira e do pé direito alto, que ajuda na circulação de ar. Para ajudar ainda mais, o teto, também de madeira, é coberto por palha. Nós temos aqui os índios Kaxinawá, que eles produzem esses desenhos baseados principalmente no desenho que aparecem nas cobras. Daí surgiu a ideia para fazer o chão. E aqui na entrada, principalmente, tem um desenho do Ziauanauá, que foi retirado de uma pintura corporal também. Tem a ver com as cobras, tudo foi aproveitado para conseguir essa harmonia e essa coisa integrada com tudo que nós temos do nosso folclore, do nosso artesanato, de tudo que nós temos. O teto recebeu uma cobra de 30 metros, feita por um artesão local. Ela representa a sucuri, a maior cobra da região amazônica. A Casa dos Povos da Floresta tem como objetivo principal divulgar para as pessoas, muitas das quais, mesmo vivendo aqui, nunca entraram na floresta, não conhecem bem os modos de vida próprios, específicos que ali se desenvolveram, um pouco tanto da cultura material, que foi desenvolvida ao longo de milênios pelos povos indígenas, mas também os modos de vida da cultura material e cultura imaterial, daqueles outros povos que se formaram mais recentemente, a partir da abertura dos seringais, como seringueiros e ribeirinhos. Então aqui a gente vai ter elementos, os mais diversos, dessa cultura material indígena, que na verdade, as culturas nativas, as culturas originais, que tem todo um complexo de instrumentos, de adornos, desenvolvidos sempre com materiais da floresta. Os objetos são sempre associados a ideias, mitos e lendas, que explicam o universo de crenças dessas populações. É muito curioso e muito comum os visitantes, às vezes, terem alguma dificuldade de compreender
Porque nem tudo que vale lá para a nossa vida urbana pode ser aplicado aqui. Por exemplo, eles não fazem diferenciação entre vida animal e vida vegetal. Para eles, são todas formas de vida. Então, um dos cipós que é mais utilizado para fazer cestaria na floresta, que é o cipó titica, ele nasce de um bicho. Então, é um exemplo claro de um animal que se transmuta num vegetal. É a formiga tucandeira, que quando está para morrer, ela sobe para o alto da floresta e aí seca, fica o corpinho dela e do corpinho dela sai o cipó titica, que vai se estender até o chão e depois o índio ou o ribeirinho vai coletar esse cipó para poder fazer sua cestaria, que tem 1000 utilidades, desde o abanador do fogo, as cestas, peneiras, até indumentária propriamente dita. E quando você, então, pergunta a origem desse bicho, é simples, um bicho que virou uma planta, com uma naturalidade espantosa. É este conjunto de crenças e comportamentos que o pensador acriano Antônio Alves chamou, no final dos anos 80, de florestania, a cidadania dos povos da floresta. A palavra define uma ideia simples. É impossível achar que os indígenas tenham as mesmas explicações e necessidades que os homens da cidade. Boto cor-de-rosa, que se transforma em um rapaz muito bonito, muito elegante, muito atraente. Os ribeirinhos, onde essa comunidade na qual o boto ele é bem conhecido, quando as moças engravidavam e não se sabia quem era o pai, elas sempre alegavam que o pai era o boto cor-de-rosa. A ocupação da Amazônia é um processo longo e ela está muito pautada na produção da borracha. Foi durante o primeiro ciclo da borracha, entre 1879 e 1912, que chegaram os imigrantes nordestinos, que compõem a população de ribeirinhos e seringueiros. O contato do nordestino com o índio gerou muitas trocas, né? O conflito ele não foi um conflito fácil, o contato teve problemas, teve momentos difíceis, mas de certa forma o seringueiro aprendeu muito com o índio sobre como viver na floresta. O próprio processo produtivo, né, o reconhecimento das árvores, a abertura dos caminhos, o modo de identificar todo o processo que gerou em torno da produção da borracha se dá a partir do contato, né, do nordestino com o índio, de certa forma. Mesmo porque antes da chegada dos nordestinos, essa região era habitada por mais de 50 etnias. As populações indígenas que não foram inseridas, não aceitaram a inserção no processo produtivo, buscaram a região dos Altos Rios para manter a sua cultura, seus costumes, suas tradições. Hoje, nós temos aproximadamente 16 etnias, né? Temos também os isolados, que vivem nas regiões dos Altos Rios, nas terras demarcadas, nas reservas indígenas. Temos como ilustrado aqui na imagem os Axaninca. A imagem aqui ilustra a questão do cotidiano dos povos. Esses povos guardam muito ainda das suas tradições, dos seus saberes e fazeres. Essas práticas, elas são retratadas aqui na Casa dos Povos a partir de toda a produção material, a cerâmica, a cestaria, os equipamentos de caça, de pesca e de combate. A Casa dos Povos não só exibe os objetos, como também ajuda a fortalecer o conhecimento dessas práticas. E a lembrar que cada uma dessas peças da cultura material tem significados da cultura imaterial sobrepostos. E foi curioso perceber, por exemplo, entre os apurinãs, que estavam perdendo o trabalho da cerâmica, quando começou um trabalho de fortalecimento da cerâmica tradicional, só tinha uma mulher que ainda sabia fazer, e em pouco tempo eram 9 mulheres fazendo novamente cerâmica. Elas recuperaram não só os aspectos técnicos, mas junto com isso, elas começaram a recuperar um conjunto de informações também, que as mulheres não podem coletar argila rindo e brincando, porque senão o vaso na hora da queima vai quebrar. Nenhuma delas pode estar grávida ou em período de menstruação, enfim. Todo um conjunto de informações
imateriais, da cultura própria deles, que faz com que viabilize aquele artesanato que você olha num pote e muitas vezes não enxerga o tanto de conhecimento que está associado àquilo. É muito interessante descobrir cada significado agregado à peça. Como é o caso também dessas decorações pintadas, desses grafismos, que para muita gente vai ser apenas um elemento de decoração, linhas geométricas, mas que para as populações indígenas que os praticam são plenos de significados, não só na cerâmica, mas também na tecelagem tradicional, nesse caso aqui, tecidos Kaxinawá. Cada um desses elementos geométricos tem, na verdade, uma interpretação, um significado. Esse daqui é a pata da onça e ele representa e ele simboliza, de alguma maneira, o espírito da onça associado a essa vestimenta que vai ser feita a partir daqui, o desenho do corpo da cobra. Ou seja, é importante não só admirar a beleza desse trabalho, esse conhecimento técnico que é milenar, mas também procurar se informar daquilo tudo que está embutido, que são os sentidos e significados do imaginário amazônico. Estes desenhos são chamados pelos indígenas de quenê. A origem do quenê. Um dia, uma índia Kaxinawá chamada Siriane foi buscar água no rio. E no meio do caminho, ela se deparou com uma cobra. Ela ficou paralisada observando os desenhos do corpo da cobra. A cobra, por sua vez, se transformou em um índio. Esse índio se aproximou de Siriane e perguntou: "O que você tanto observa em mim?" Ela disse que observava o quenê do corpo dele. Disse que achava muito bonito. Ele disse que ensinaria a Siriane com uma condição, desde que Siriane ensinasse as outras mulheres da tribo. Então Siriane aceitou a proposta, o índio se transformou de novo em uma jiboia, e aí depois ele foi se enrolando no corpo de Siriane e ensinando para ela como que fazia o quenê. Aqui nós estamos no outro espaço da Casa dos Povos da Floresta, que é a sala de artesanato. Nós temos a parte em cestaria, nós temos adornos plumários, que é feito com pelo de macaco, ó, bem diferente, né? É um adorno plumário também. As crianças pensavam que isso aqui era um barquinho, né? Só que isso aqui é um grande pilão, né? Que serve para pilar o arroz, pilar a macaxeira. E nós temos uma sequência aqui bem heterogênea, como vocês estão vendo. Nós temos uma bolsa aqui confeccionada da etnia Kaxinawá. Nós temos arcos, flechas. Eu queria saber o que é isso. Isso aqui é considerado como se fosse uma mochila nossa, tá? Na nossa sociedade branca, né? Nós somos considerados brancos, né? Civilizados. Isso aqui é um jamachim, que tanto o indígena quanto o seringueiro utilizavam nas costas para transportar algum tipo de mercadoria ou objeto. Eu gostei bastante porque eu nunca tinha vindo aqui, primeira vez, e eu achei muitas coisas interessantes porque a gente fica mais atento, fica mais sabendo de mais coisas, de culturas, essas coisas. O contato do nordestino, do seringueiro com o indígena, ao longo dos anos resultou numa troca. Sobretudo, aprendizagens para os processos produtivos cotidianos. E isso está muito explícito na arquitetura. O nordestino veio para cá, ele não tinha domínio das técnicas construtivas, e a partir do contato com o índio, ele se apropria das técnicas construtivas das habitações dos povos indígenas da região, e a partir disso ele constrói o seu tapiri, que é uma casa coberta com palha, toda a sua estrutura feita com madeira roliça, o piso com paxiúba, que é uma palmeira típica da nossa região, e a casa praticamente não utilizava prego. Ela era toda amarrada ou com fibras típicas da nossa região, chamadas de envira, ou com cortes e encaixes, onde a peça encaixava na outra e ali ela dava segurança para a construção da residência, da habitação
do seringueiro. E é muito interessante que o que o seringueiro vai fazer é adequar a casa para uma visão de valor dele. Enquanto os índios viviam num cômodo coletivo, os seringueiros começaram a subir paredes. A cozinha, o quarto dos filhos, aquela pequena areazinha na frente do tapiri. Indígenas, nordestinos e descendentes de imigrantes europeus convivem num caldeirão cultural. Assim é o Acre. No próximo bloco tem mais. Fica aí que a gente já volta. Voltamos a Rio Branco, no Acre, para continuar nossa visita à Casa dos Povos da Floresta. Aqui, o visitante pode conhecer a cultura material e imaterial da população do Acre, formada por índios, ribeirinhos e seringalistas, e também entender como se deu a inter-relação entre eles. A casa ela tem como propósito apresentar esses 100 e tantos anos de ocupação da nossa região, contando a história dessas populações, da participação dessas populações no processo produtivo, a contribuição delas no processo produtivo, mas a contribuição dela para a constituição das nossas referências culturais, da identidade acriana, que gerou toda a cosmologia que é contada aqui na Casa dos Povos da Floresta, os saberes, os fazeres, as celebrações, enfim, tudo que caracteriza a sociedade e a identidade da gente do nosso estado do Acre. Esse mapa é uma representação feita por índios dentro do processo de educação que eles têm, de alfabetização bilíngue, onde eles representam todo o estado do Acre a partir do seu ponto de vista, da sua própria ótica. Então vocês podem ver a disposição dos rios aqui no Acre, ela é determinante e ela foi um fator muito importante para a história da ocupação de todo esse território. Quanto mais alto você vai para o rio, quanto mais em direção às cabeceiras, às nascentes, mais difícil a navegação. O que explica, então, por que a área que tem um acesso mais fácil foi mais intensamente ocupada e essa região das cabeceiras permaneceu ainda meio despovoada e, por isso, ela até hoje é um território indígena muito forte. Os rios da Amazônia já foram chamados de avenidas, ou mesmo de veias abertas, pelas quais as pessoas se deslocam por toda a região. O Rio Acre foi uma dessas veias e foi, inclusive, o rio onde foi encontrada a maior concentração de seringueiras em toda a Amazônia. Os primeiros nordestinos que vêm para essa região, os primeiros trabalhadores, os primeiros patrões, os seringalistas, eles foram ocupando as margens dos rios, abrindo, inicialmente fundando com grandes tapiris, que abrigavam os primeiros coletivos. Esses coletivos depois eles eram distribuídos, por todo o seringal, formando as micro-unidades produtivas, as chamadas colocações, criando assim um modo de vida distinto, que ficou conhecido como modo de vida ribeirinho. Os ribeirinhos são os primeiros nordestinos que chegam no Acre, ocupam as margens dos rios e começam a explorar o látex. Constituiu-se a partir disso um modo de vida específico, baseado no extrativismo, com características muito peculiares das margens dos rios, que é o modo de vida do ribeirinho, que tinha o rio como via de acesso, como espaço de lazer e como via de comunicação. E o ribeirinho passa também a cultivar legumes, verduras, diversos produtos que ele passa a usar no seu cotidiano, na sua base alimentar. Ao longo dos anos, o ribeirinho deixa de ser apenas um seringueiro, diferentemente dos nordestinos que se fixaram nas regiões centrais, no meio da floresta, e tinham a extração do látex como única atividade. Mapinguari, temível gigante das matas. Segundo a lenda, o mapinguari tem uma pele bem grossa e bem rústica, onde não pode penetrar nem bala, nem flecha, nem nada. 2 pontos fracos do mapinguari são o seu umbigo e o seu olho no meio da testa.
O umbigo do mapinguari tem como função exalar um mau cheiro tão forte que chega a ser embriagante. Dizem que se o caboclo não estiver bem seguro entre os galhos de uma árvore, ele cai desmaiado. O mapinguari, com essa característica um pouco humana, com suas unhas afiadas, ele também imita o grito de um ser humano. Ele grita, atrai a pessoa quando a pessoa responde e vai ao encontro dela. Ele, por sua vez, a ataca. Todo esse trabalho que é feito em torno desses modos de vida da floresta, eu diria que é muito mais um trabalho de fortalecimento dessas manifestações culturais, porque a gente não consegue, cientistas, gestores públicos, resgatar elementos culturais se aquelas populações não estiverem fortes e vivas o suficiente para fazer com que essas manifestações se mantenham vivas. Então, muito mais do que resgatar elementos culturais, o nosso trabalho é de fortalecimento dessas manifestações para que esses próprios povos possam recuperar o que perderam e manter vivo aquilo que eles ainda têm. Um bom exemplo de fortalecimento destas manifestações se deu com os seringueiros. Durante muito tempo, no Acre, ser seringueiro era sinônimo de caipira, de ser atrasado. Através de trabalhos como o da Casa dos Povos da Floresta, a dignidade desta população foi resgatada. Como consequência, os seringueiros hoje dão mais valor aos seus conhecimentos e manifestações culturais. Criei 11 filhos cortando seringa, tenho 70 anos e ainda estou cortando porque sou obrigado. Eu estou com uns 12 ou 13 anos nesse parque. E o povo não quer que eu saia daqui, porque eu trabalho. Sabendo cortar não acaba. Aqui é uma ave, é uma vida. Nossa vida é o nosso sangue, do mesmo jeito que a seringa. Só o calor que assa. É o calor mesmo. Conforme vocês já puderam ver, a casa conta muitas histórias, trata de muitas memórias, de muitos fazeres que juntas, somadas, formam a nossa cultura, caracterizam a nossa identidade. E esse espaço aqui, que é a Biblioteca da Casa dos Povos, foi criado exatamente para compor um acervo que traduza, que conte toda essa história através do registro escrito. Segundo conta a lenda, a Mãe da Mata é uma mulher velha, alta, de cara enrugada e de um nariz bem comprido. Ela pode se transformar numa mulher bonita para atrair o caçador. Ela pode se transformar numa mulher feia, que é a real característica dela, e ela também pode se transformar em árvore. A Mãe da Mata, ela protege as matas. Ela açoita o cachorro do caçador quando ocorre a caça predatória. O cachorro, por sua vez, fica com medo, desiste da caça e acaba assim estragando a caçada do dia do seringueiro. Uma das coisas interessantes dessa vida na floresta é que os diferentes povos unidos começaram a compartilhar traços comuns. Então, os mitos e as lendas da floresta, apesar da sua origem indígena, eles, na verdade, se tornaram também mitos e lendas de seringueiros, de ribeirinhos, de todos que aqui moram. Então a gente tem a Mãe da Mata, o Caboquinho, o Mapinguari e o Boto como exemplos dessa relação entre os povos indígenas e as outras populações da floresta, sempre mostrando diferentes aspectos de controle da vida na floresta. O Caboquinho, por exemplo, ele protege a caça. Toda vez que você mata uma fêmea grávida ou muito mais do que você pode comer, o Caboquinho então dá uma peia no caçador para ele aprender que você não pode matar mais do que deve na floresta. Por que não contar uma boa história para ajudar a manter os mal-intencionados bem longe? Lendas em defesa da floresta. Obrigado pela visita. Espero que tenham gostado de conhecer a nossa Casa dos Povos da Floresta. Esse é um espaço de muitos conhecimentos, de muitos saberes e com certeza nós não conseguimos traduzi-los todos nessa visita. Então,
me façam um favor, voltem. Nós receberemos de braços abertos. Muito obrigado. A Casa dos Povos da Floresta está aqui para todo mundo conhecer. Anota o endereço: Parque da Maternidade, Rio Branco, Acre. Tchau, pessoal, e até o próximo museu!